Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, proferindo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. O capítulo hoje foi escolhido, foi o capítulo 6, Cristo Consolador, né? E dele se destaca o Consolador prometido, né? Em que, em João 14, versículo 15 a 17, 26, expressamente diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Também essa parte ela compõe, né, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, em que se destaca também do Evangelho de João, né, capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E a partir daí tem toda umas outras instruções de Jesus, né? Agora, para complementar isso, nós vamos até talvez fazer esse comentário e dividir em duas partes, né? Porque no livro A Boa Nova do Chico, né, psicografado pelo Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, é um livro que inclusive ele tem um papel singular na doutrina, porque Humberto de Campos trouxe algumas informações além do Evangelho, e que para tanto ele recebeu essa permissão, essa missão, né? E tem informações riquíssimas, que se destaca para nós aqui, uma já comentada, que é a penúltima passagem desse livro, chamado Os 500 da Galileia. Então, nós vamos começar a leitura e comentários após cada frase, né? Cada parágrafo. Os 500 da Galileia. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos, como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretiam em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Então, imagine como deveria ser aquele ambiente após a partida, em que um grupo de seguidores de Jesus, não só os discípulos, né, diretos, se mantinham reunidos em confraternizações, comentando os feitos, as ocorrências, né, e os ensinamentos. Mas olha que interessante, foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum
para os labores indispensáveis da vida. Mandou todo mundo trabalhar. Tudo bem, agora vocês, vamos, a vida continua, o mestre já foi, agora nós temos que cuidar das próprias vidas, porém dentro dos ensinamentos que ele deixou. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava as suas recomendações de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava a sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefás, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas, ao pé do monte onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas, e ao cair da tarde acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Então era com uma certa regularidade, que todos os que conheceram Jesus ali nesses últimos tempos e acolheram os seus ensinos, buscavam o monte para elevar os próprios pensamentos e até na expectativa de receber a visita de Jesus. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo, ouvida a sua palavra, num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. E aí vem interessante, Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em prece no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente, por instinto todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu, muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante, de indizível grandiosidade, que a figura do Cristo assomou no cume, iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Interessante que ele coloca aqui que a palavra articulada não tomou parte e que o diálogo, a transmissão de pensamentos era direto
metaforicamente, ao coração, né? Então, Jesus falava para aqueles que queriam ouvi-lo, né? E ouviam aqueles que queriam sentir a palavra do Mestre. E ele começa assim: Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos do escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade, na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Continua. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pela sombra da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas, de cada uma das vossas feridas, retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas ao caminho obscuro e áspero. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela.
Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Sagrada emoção, senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Esse foi o último discurso coletivo, né, de Jesus para os seus seguidores. Interessante que tem mais uma extensa parte a ser lida, que guardaremos para uma outra oportunidade, mas só mais um comentário aqui. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Então esses foram os primeiros, né, os chamados os 500, que serviram de líderes ao longo de toda a história da humanidade, na figura das diversas figuras, principalmente dos santos, né, que trouxeram nas reencarnações sucessivas o ensinamento próprio de Jesus e serviram de exemplos para nós, né? Então, hoje, né, guardadas as devidas proporções, vivemos algo parecido, não semelhante, né? Em que nos foi passado o bastião de mantermos a fé viva através da prática do Espiritismo, né? Para que nos candidatemos a sermos os sucessores dos 500, os 1000 e pouquinho, né? Algo que para nós é uma bênção em sermos tidos como trabalhadores da última hora, apesar de todos os nossos problemas, né? Mesmo com o nosso passado difícil, temos a possibilidade de nos redimir seguindo o exemplo desses que foram os mártires da história cristã, né? Hoje o nosso martírio é muito simples, é só ficar em casa, vibrarmos, enfim, praticarmos tudo aquilo que já aprendemos. Então ele é muito mais suave, o conforto aqui é muito maior. E para que tudo isso? Para que a gente não balance na nossa fé e possamos levar a palavra àqueles que nem isso ainda têm, né? Que ainda estão descobrindo os valores da espiritualidade. Então, só para fechar, né, isso nos lembra aquela piada do professor que acabou de distribuir a prova, né? E fala assim, a prova é em dupla, né? É você e Deus. Quem for ateu vai fazer sozinho, né? Então, que nós tenhamos a confiança de que essa prova não estamos passando sozinhos. Estamos envolvidos por uma pleiade de amigos espirituais, além da orientação de Jesus e do amor de Deus. Boas tardes a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade à segunda parte da nossa palestra, vamos fazer uma reflexão nesta noite sobre a pandemia. Reflexões realizadas à luz da doutrina espírita. Esta situação que estamos vivenciando e que silenciou o mundo inteiro, que parou a economia, momento em que milhares e milhares de pessoas estão desencarnando. Os textos que vamos comentar e ler alguns trechos
se encontram na Revista Espírita de 1867, no mês de julho. Lá nós encontramos um texto com o título Epidemia da Ilha Maurice. Esta ilha, ela está localizada no Oceano Índico, sudeste do continente africano. Era uma colônia francesa na época, né? E depois ela se tornou uma colônia inglesa. E veja, essa mensagem ela chegou 2 anos antes de Kardec desencarnar. Kardec desencarnou no final de março de 1869. E essa mensagem é de julho de 1867. E é muito interessante porque aqui nesse texto nós vamos encontrar colocações iguais às que estamos passando nesse momento. Então veja, epidemia da Ilha Maurice. Kardec coloca aqui que há alguns meses, um dos nossos médiuns, através do sonambulismo espontâneo sobre a magnetização dos espíritos, nos disse que a Ilha Maurice estava nesse momento assolada por uma epidemia terrível que dizimava a população. Esta previsão foi realizada mesmo com circunstâncias agravantes. E isso se confirmou, porque eles receberam uma correspondência que veio justamente de um correspondente que era espírita, médium da Ilha Maurice, uma carta que chegou em maio. Vejam só, ele preveu, né, um espírito mediunizado pelo sonambulismo, ele preveu ali uma situação meses antes. E quando chegou a carta, em maio, confirmou tudo aquilo que o espírito, o médium, havia confirmado. Vários espíritos nos anunciaram, alguns claramente, os outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos atingir. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral. Súbito, uma doença estranha eclodiu sobre nossa pobre ilha. Uma febre sem nome que reveste todas as formas começa docemente, hipocritamente, depois cresce e derruba todos aqueles que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos dela não entendem nada. Todos aqueles que dela foram atingidos não puderam se curar até o presente. São acessos terríveis que nos cansam, nos torturam, durante 12 horas pelo menos, atacando cada órgão importante. Depois o mal cessa durante um dia ou 2, deixando a doença coberta até seu próximo retorno. E se caminha assim, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal. Vejo nisso, isso é um médium escrevendo, né? Que morava justamente nessa Ilha Maurice. Vejo nisso tudo um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. E ele continua: eu mesmo fui atingido pela epidemia e dela estou em minha 4ª recaída. Isto prolonga a minha existência, mas se, como temo, as recaídas continuem na verdade, caro Senhor,
é bastante provável que dentro em pouco eu terei o prazer de assistir em espírito às vossas sessões parisienses e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Ele era um espírita tão convicto, né? Realmente acreditava nos princípios, na continuidade da vida, que ele estava contando a Kardec que se ele continuasse ali com a doença e tomando todos aqueles medicamentos, em breve ele desencarnaria e estaria ali se comunicando com Kardec nas sessões em espírito. Então é um espírita, ele estava encarando toda a situação do desencarne de uma maneira muito natural, né? Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que não o sou na Ilha Maurícia. Em um pensamento, vou às vossas sessões sem fadiga e sem medo de mau tempo. De resto, não tenho o menor medo, eu vos juro, sou muito sinceramente espírita por isso. Todas as minhas precauções estão tomadas, e se vier a deixar o mundo, disto sereis instruído. Vejam a lucidez desse espírito, né? Ele realmente acreditava na continuidade da vida, que a morte não existia e que ele estava doente e se por acaso estivesse na prova dele desencarnar, ele desencarnaria, né? E retornaria ao mundo espiritual. À espera disso, caro Senhor, tende a bondade de rogar aos meus irmãos da Sociedade Espírita de juntar suas preces às nossas para as infelizes vítimas da epidemia, pobres espíritos muito materiais, na maioria, e cujo desligamento deve ser penoso e longo. Rogamos também por aqueles muito diferentemente infelizes, que ao flagelo da doença acrescentam o da desumanidade. Então vejam, muito interessante, isso foi escrito em 1867, foi quando aconteceu essa epidemia nessa ilha Maurício, né? Para a gente ver que não é a primeira vez, já tivemos a gripe espanhola também, então são determinados momentos que a humanidade terrestre tem que passar por uma situação desse tipo, e tudo tem a sua razão de ser, tudo tem o seu aprendizado, está muito relacionado com o comportamento do ser humano, com as questões materialistas. E o plano espiritual superior, eles sempre estão acompanhando, avaliando cada situação e cada necessidade. E aí é muito interessante que Kardec, lendo esta carta, ele responde que é preciso ser verdadeiramente espírita para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença, né? Verdade, né? Ele era realmente espírita, ele estava encarando ali a situação com muita naturalidade. É que em semelhante caso, a fé séria no futuro, tal qual só o Espiritismo pode dar, proporciona uma força moral que é por si mesma um poderoso preservativo, assim como isto foi dito a propósito da cólera, né? Nós temos também a revista de 1865, onde ele fala sobre a epidemia da cólera. Isto não é dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados, mas é certo que em semelhante caso foram até o presente os menos atingidos. Vai sem dizer que se trata dos espíritas de coração, e não daqueles que deles não têm senão a aparência. Os flagelos destruidores que devem maltratar a humanidade
não sobre um ponto do globo, mas por toda parte, são pressentidos de todas as partes pelos espíritos. Então, aqui ele confirma, né, essa questão dos flagelos destruidores, que podem ali acontecer em todas as partes. Nós temos no Livro dos Espíritos, capítulo 6, a lei de destruição. E o item 2 fala justamente sobre esses flagelos destruidores. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e a chamais de flagelo, por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais rapidamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, aqui, mais uma confirmação de que essas situações são necessárias para a humanidade evoluir, resgatar seus débitos, refletir, se modificar. Então, avaliando desta maneira, né, quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Então, se nós tivermos inseridos nessa provação, acontecerá. Mas é claro que isso nós repetimos incessantemente, né? Não é por isso que vamos nos descuidar, vamos nos expor ao vírus. Não, nós temos que tomar todos os cuidados, como o senhor aqui estava relatando na Ilha de Maurício, né? Ele estava se cuidando, tomando medicamento, já era o quarto momento ali da situação que ele estava passando, ele estava com preocupação, queria desencarnar, e se acontecesse era a prova dele desencarnar, né? Porque ele estava fazendo o tratamento tudo direitinho. Então, aí Deus é que saberia dizer, né? Se era o momento dele ou se ele ia recuperar. É o que está acontecendo com muitas pessoas nesse momento. E aí nós temos uma comunicação aqui do médico, o senhor Morim, que também veio através do sonambulismo espontâneo na época de Kardec. E vejam o que ele coloca. A hora avança, a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito, a hora na qual vai começar a se operar a transformação de vosso globo, para fazê-lo gravitar para a perfeição. Foi-vos dito frequentemente que os mais terríveis flagelos dizimariam as populações. Não é preciso que tudo morra para se regenerar? A morte não é, senão a transformação da matéria. O espírito não morre, ele não faz senão mudar de habitação. Observai e vereis começar a realização de todas essas previsões. Quantos são felizes aqueles que, nessas terríveis provas, a fé espírita tocou. Eles permanecem calmos no meio da tormenta, como um marinheiro aguerrido diante da tempestade. É muito interessante, né, pessoal? Porque são colocações escritas em 1867 e é como se ele estivesse falando desse momento. Então, confirmando, né, que tudo isso faz parte da regeneração da humanidade. E ele fala de Jesus, né, que olhando do alto de uma esfera que ele habita, seu olhar permanece seco,
No entanto, sua alma palpita, seu coração sangra em face de todas as misérias que a humanidade deve atravessar. Mas a visão espiritual repousa do outro lado do horizonte, contemplando o resultado que lhe será a continuação certa. Jesus, ele é o nosso mestre. Ele tem uma ligação imensa com o planeta Terra, com a humanidade terrestre. Então, ele está a acompanhar tudo isso. Ele conhece as misérias da humanidade, né? Mas ele sabe que tudo isso vai fazer com que os seres humanos evoluam e que o final vai ser muito feliz. A grande emigração é útil e a hora se aproxima em que ela deverá se efetuar. Ela já começou, isso em 1867, né, gente? A quem será fatal ou proveitosa? Olhai bem, observadores, considerais os atos desses exploradores dos flagelos humanos e distinguireis mesmo com os olhos do corpo os homens predestinados à queda. Vede-os depois da carniça, enrijecidos no gancho, preso como em sua vida todas as posses terrestres, e sofrendo 1000 mortes na perda de uma parcela daquilo que, no entanto, lhe será preciso deixar. Então aqui está bem claro, né, que todos aqueles que estão alheios à situação nesse momento, que se aproveitam das pessoas num momento como esse, esses vão responder seriamente no futuro, vão ter que resgatar esse débito tão grande, né, que infelizmente eles estão adquirindo. Olhai-os, aqueles, reconhecerei neles sobre as riquezas que acumulam as expensas dos infelizes, os futuros humanos caídos. Infelizmente, quem se aproveitar de alguém nesse momento responderá seriamente. Infelizmente, nós vemos isso acontecer no mundo, né? Olhai-os bem, homens de boa vontade, e vereis que o joio começa, desde esta terra, a ser separado do bom grão. Essa separação que está acontecendo, né? E nós temos também uma mensagem na Revista Espírita de 1868, assinou como Dr. Barry. Vejam o que ele escreve. Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um de seus períodos de crescimento, está em pleno, há um século, no trabalho da transformação. É porque ela se agita por todas as partes, presa de uma espécie de febre e como movida por uma força invisível, até que ela tenha retomado a sua situação sobre novas bases. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que por isso não é menos uma rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos cerca sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Ficai, pois, certos de que quando uma revolução social se realiza sobre a Terra, ela movimenta igualmente o mundo invisível. Todas as paixões boas e más ali são superexcitadas como entre vós. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, porque tudo se mantém na natureza.
E é no período que se abre que se verá o Espiritismo florir e que ele dará os seus frutos. É, pois, para o futuro, mais do que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados antes, porque preparam os caminhos da regeneração, pela unificação e a racionalidade das crenças. Felizes aqueles que os aproveitam desde hoje. Será para eles tantos ganhos de dificuldades poupadas. E aqui encerramos devido ao tempo, mas eu quis trazer para vocês, né, com essas colocações que foram escritas no Jornal Espírita, né, na Revista Espírita que Kardec escreveu durante vários anos, colocações de 1867, e que nos trazem a resposta desse momento que passamos, né? Então, todos nós que temos o conhecimento da terceira revelação, da reencarnação, de que os mundos evoluem, de que o ser humano está em processo de transformação, de evolução, todos esses flagelos destruidores que já aconteceram, que está acontecendo agora, essa pandemia, faz parte, né? Faz parte do aprendizado, do resgate. E serão sucumbidos aqueles que insistirem, né, em seguir o caminho do erro. Sabemos que a lei de causa e efeito existe e acontecerá. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, muita gratidão a Deus pela oportunidade do conhecimento. E sigamos confiantes de que Deus está no leme, de que tudo tem uma razão de ser. O auxílio não nos falta. Estejamos em prece, confiantes, cultivando a esperança e a alegria de viver em nossos corações. Que assim seja.